Nós estamos estudando o livro de Isaías, estamos estudando Reino do Sul, aonde na verdade era chamado de Judá e a capital era Jerusalém, e ali então onde se levantou o profeta Isaías. E chegamos a um capítulo lindo, chegamos a um capítulo maravilhoso, que é o capítulo 11. Convido você a abrir sua Bíblia comigo, no capítulo 11, o reino do Messias é pacífico e próspero. Você sabe que no capítulo 9, 10, nós estamos falando sobre uma grande assolação, uma destruição de todo o reino do norte, de todo o reino do sul, tomado o reino do norte aí pelo Império Assírio, reino do sul profetizado que seria tomado pela Babilônia, seria devastada, a floresta ficaria queimada, os troncos destruídos, e aí seria uma assolação, como foi profetizado e como aconteceu, aquilo que o profeta disse no capítulo 10. E depois dessa assolação, em meio a essa assolação, ele traz uma palavra de esperança. Em meio a essa assolação, ele diz o versículo 1 do capítulo 11: porque brotará um rebento. No meio da destruição, no meio da queimada, no meio da floresta destruída, devastada, brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E das suas raízes um renovo frutificará. Deixa aberta a sua Bíblia. Em agudo contraste com a humilhação que Israel viveria através da assolação do Império Mundial, o profeta descreve agora a elevação da linhagem, da descendência da casa de Davi, na pessoa de um rei que nasceria, na pessoa de um rebento que brotaria, cuja grandeza ultrapassa de tantos limites humanos ordinários, que a semelhança daquele menino profetizado no capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E agora ele complementa essa profecia dizendo: vai brotar um rebento, vai brotar do tronco de Jessé, vai brotar promessa, vai brotar aquele que há de vir, Yeshua HaMashiach, vai nascer o rebento de Jessé, e esse não pode ser outro senão o Messias. Logo em seguida, a destruição da floresta, das montanhas do Líbano, derrubada pela força do Senhor, aparece aos olhos proféticos de Isaías uma imagem bem diferente. Levante-se do meio do mal, do meio do caos, o mal discernível acima do solo, o toco de uma árvore roubada de sua coroa e de seu tronco. Interessante ele trazer isso, por quê? Porque ele está mostrando que o ataque da Assíria e o ataque da Babilônia vai ser terrível. Espera aí, quando ele está profetizando o que vai acontecer depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, não tinha acontecido nem ainda a tomada do Reino do Norte. Ele está vendo algo muito lá na frente, ele está trazendo uma profecia de uma revelação muito à frente, ou seja, eles ainda estavam ostentando por causa da condição financeira, da prosperidade, mas ele está enxergando pelos olhos do Espírito, ele está analisando pelos olhos da fé, que vai brotar, ou seja, a terra seria assolada, a terra seria tomada, a terra seria destruída, mas esse não é o fim da história. Aqui a gente tem uma palavra poderosa para nós, porque podemos estar passando por uma leve, momentânea tribulação, aonde você acha que é o fim, aonde você acha que é o caos, aonde você acha que não tem como sair, mas Deus te traz aqui nessa tarde para te dizer: esse não é o fim da história, um rebento vai brotar do toco de Jessé, vai se levantar, o Senhor vai se levantar a teu favor, vai se levantar em teu socorro, assim como o Senhor se levantou para a nação de Israel, assim é a esperança daquele que aguarda no Senhor, assim é a fé daquele que aguarda no Senhor. Podemos passar por lutas, podemos passar por adversidades, podemos passar por enfermidades, mas quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Por quê? Porque
porque o final é muito melhor do que o começo, e o Senhor tem salvação para o seu povo. Agora está falando de uma casa real, da linhagem da tribo de Judá. Como seria no futuro, depois de todos os justos juízos que Isaías predisse, desde o capítulo 7, 8, 9 e 10, terem passado por cima da terra, pela assolação da terra, agora ele traz a palavra de esperança, não mais de Davi, mas do pai, Jessé. E por que ele coloca esse trocadilho do rebento de Jessé, do toco de Jessé? Porque, na verdade, o reinado de Davi foi um reinado de resplendor, foi um reinado de glória, foi um reinado onde a nação foi reconhecida internacionalmente, onde Israel entrou aí para as nações, e aí então a gente observa o quê? Depois dessa assolação, vai perder o esplendor, vai perder a glória do reinado de Davi, e ela seria revestida como nos dias de seu pai, Jessé, e mergulhada, na verdade, à volta da obscuridade e da insignificância. Por isso que ele traz do rebento de Jessé. Mas olha, enquanto lá adiante os altos cedros tinham sido cortados, aqui ele fala de um toco de árvore que está voltando à vida. Ele está incentivando, animando, dizendo àquela nação: volte a ter esperança, volte a ter alegria. Um broto verde é sinal de vida, um rebento novo é sinal de salvação. Está aparecendo diante de uma floresta devastada, cujas raízes aparentemente ainda possuíam vitalidade. Um renovo da antiga casa real vai ressurgir, vai voltar. Uma coisa insignificante em seus primórdios, mas trazendo em si a promessa de uma glória, a promessa de uma nova glória. Um pequeno ramo se tornará uma nova árvore, produzindo seus renovos. Dessa forma, nós observamos o profeta pinta o futuro que ele espera da casa de Davi, da linhagem de Davi, da descendência de Judá, usando a imagem tirada do que ele repetidamente observava na natureza. Uma árvore cortada à raiz, aparentemente morta, mas ainda pode produzir vida, ainda pode produzir esperança. E esse toco de esperança, em meio ao rejuvenescimento das velhas árvores, aponta para a esperança de Israel, aponta para a alegria que tem quando a nação se volta para o Senhor. Vamos voltar ao capítulo 11, versículo 2 e 3. E repousará sobre ele, sobre quem? Yeshua HaMashiach, um menino que traria salvação. Repousará sobre ele o tronco de Jessé, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ao mesmo tempo, a realidade ultrapassa a imagem visível em muito. O futuro vai além de qualquer coisa que jamais tinha sido vista no passado. Esse que vai brotar do rebento do tronco de Jessé é o governante, não mais de um império humano, não mais de uma dinastia terrena, mas da grandeza que ele possui. Repousará sobre ele os 7 Espíritos de Deus. O que é isso? A plenitude do Espírito virá sobre ele. A esperança do futuro não consiste em coisas externas e nem se levanta da terra. É de natureza espiritual, é de natureza divina, é de origem divina.
em contraste com o governante assírio, o que se jacta da sua força é a sabedoria. O rei tira sua força da sabedoria, mas não uma sabedoria humana, uma sabedoria divina, uma sabedoria do Espírito, porque sobre a vida de Jesus repousou a plenitude, os 7 Espíritos de Deus. É por isso que ele voltará a essa terra, é por isso que as nações deste mundo tornarão a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. Por isso ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso ele é a nossa esperança. Ele é, na verdade, o caminho da salvação. O povo de Deus, de maneira especial, todavia, ele será a porção do Messias como profeta, mas também ele será Rei dos reis e Senhor dos senhores. A maneira especial pela qual o Rei Messias é dotado de conhecimento, sabedoria, unção pelo Espírito Santo, expressa-se aqui em primeiro lugar ao dizer: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Não é algo que é da terra. Todo rei precisava de uma sabedoria transcendente, todo rei precisava de algo sobrenatural. Mas quando ele está dizendo repousará sobre ele, vem lá do alto, vem do Criador. E o que repousa sobre Jesus, assim como dito em Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu, me capacitou, me revestiu para. O que repousa sobre o Messias nunca mais o deixou, porque nele tem a plenitude do Espírito, nele tem os 7 Espíritos de Deus. Então, além disso, a adição dos dons espirituais, do caráter de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Isaías está profetizando 720 anos antes de Jesus nascer, mas ele já está dizendo qual vai ser a característica do Emanuel, qual vai ser o perfil do Emanuel, como vai ser esse Deus que vai se fazer homem, o verbo que se fez carne. O número sagrado 7 faz parte desse quadro, indicando a divina plenitude do Espírito recebida pelo Messias. Os primeiros a serem mencionados são de sabedoria e entendimento. Volte lá: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, a plenitude, espírito de sabedoria e de inteligência. Meu irmão, sabedoria é o dom que penetra a essência e o propósito de todas as coisas e também descobre a maneira correta de se alcançar um propósito. Existe uma sabedoria espiritual que vai muito além dessa terra. Existe uma sabedoria espiritual que transcende a sabedoria humana. Nós precisamos e dependemos de uma sabedoria divina, porque assim como a sabedoria do Espírito repousou sobre Jesus, Deus tem uma porção de sabedoria para você. Deus tem uma porção de sabedoria para esses dias. O Senhor tem uma porção da qual a sabedoria muito excede ao conhecimento do homem, porque é algo que vem do Criador, é algo que vem dos céus, é algo que vem de origem divina, e por isso você pode acessar a sabedoria divina a partir do momento que você busca a plenitude do Espírito Santo. Além do Espírito de sabedoria, ele fala sobre o Espírito de inteligência. Inteligência ou entendimento é a capacidade de discernir circunstâncias e relacionamentos. Segue-se então os dons complementares: espírito de conselho, espírito de fortaleza. Primeiro vem a capacidade de tomar decisões corretas, um dom que está intimamente relacionado à sabedoria e entendimento. E depois, a capacidade de executar, conselho e fortaleza. Em conclusão, ao espírito de conhecimento e temor do Senhor. Assim como o próprio Salomão revela, o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer um milagre? Restaura o temor. Você quer uma direção de Deus? Resgata o temor. Você necessita de uma estratégia? Resgata o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
O conhecimento de Jeová é o conhecimento experimental de quem e o que Ele é, da sua vontade e dos seus caminhos. É um conhecimento que tem origem em uma comunhão do amor e a confiança com Ele. Aqui refere-se especificamente à maneira pela qual Ele quer que o seu povo seja governado. Pelo fato desse conhecimento ter a sua sede no coração, mais do que na cabeça, ele é acompanhado pelo temor de Jeová, que inclina a pessoa a fazer a sua vontade. Esse temor é o alicerce, é o princípio da sabedoria mencionado nesse versículo. O significado da primeira oração nesse verso 3, e deleitar-se-á, vai se deleitar no temor do Senhor, e não julgará segundo a visão, a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ou seja, literalmente, ela está assim redigida. É como se o seu olfato estaria no temor do Senhor. Isso sugere que diante do Deus Todo-Poderoso sobe como um odor agradável, sobe como um perfume, como um incenso suave. A sabedoria de Deus revelada e manifesta no homem. A importância de nós entendermos o que Deus espera de nós. Deus criou você para louvor da glória dEle. Ele tem um projeto na tua vida, Ele tem um propósito na tua vida. Não fuja do projeto do Senhor, porque o que Ele tem é o melhor para você, e a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Verso 3 a 5: deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Segura aí o texto, que a gente já chega no verso 5. A atividade desse menino, Verbo que se fez carne, Deus conosco, o Emanuel, a atividade dele será reinar. E como rei, isso corresponde aos seus atributos. Faz uma referência especial aos seus julgamentos, a uma atividade real por excelência. Ou seja, ele não precisa de testemunho humano, pois sabe o que está na pessoa, sabe o que está no intento. Ele consegue dividir pensamentos e intenções de coração. Ele consegue ler o íntimo de cada pessoa. Como resultado, nenhuma aparência pode enganá-lo, nenhuma expressão pode enganá-lo, nenhum segredo lhe é escondido. Mediante essa atividade de juiz, ele dará ao seu povo o que este tem direito de esperar: um rei. Proteção dos fracos contra a violência dos poderosos. Isso era particularmente o rei, contudo, de quem os pobres e destituídos, os oprimidos e os necessitados procuravam e frequentemente recebiam justiça. Mas esta ajuda muitas vezes se revelava defeituosa, porque o que podemos esperar de uma autoridade humana? O que podemos esperar de um rei terreno, de um rei passageiro? Mas o reino do nosso rei não é terreno, não é humano, não é passageiro, é um reino justo, eterno, é um reino permanente, é um reino onde nós podemos nos alegrar diante da presença dele, porque ele julga não pela aparência, mas ele julga pela essência do conhecimento e da verdade, de sondar pensamentos e intenções do coração. Nesse filho de Davi, esse ideal é plenamente realizado. Do tronco de Jessé, do rebento dessa árvore, vai se levantar um, que é o justo juiz, que vai ajudar os necessitados a ganharem os seus direitos, que vai resolver justamente a causa dos mansos. Essa palavra está intimamente relacionada em hebraico com uma outra palavra que significa desgraça ou necessitado.
Ambas as palavras derivam da raiz de curvar-se sobre a pressão. Ao executar justiça, o nosso Redentor ferirá a terra. Ao executar justiça, ele vai expor toda a injustiça. O mundo que é hostil a Deus e oprime ao seu povo, que mata, na verdade, o justo, na verdade, quando ele se levantar, ele vai estabelecer um reino de paz, justiça e alegria. E dessa forma, ele esmagará os opressores. Dessa forma, vai se manifestar o justo juízo, por causa do Espírito de fortaleza, o espírito de poder que repousa sobre ele, porque ele é mais do que humano. Ele não necessita de uma manifestação externa de poder. A palavra que sai da sua boca é como uma espada afiada de 2 gumes, é como uma vara que fere o malfeitor, até o sopro dos seus lábios é o suficiente. O quadro é completo. Por isso que o versículo 5, nós lemos aí, que a justiça estará no seu cinto, e vem Paulo depois lá na frente em Efésios e nos revela que na armadura de Deus, o cinto é comparado à verdade da palavra. O cinto é onde retém a verdade da palavra, a fidelidade de Deus. A faixa ao redor do peito, o cinto, aonde a pessoa cinge para trabalhar, aonde a pessoa cinge força, cinge prontidão, e também aonde serve de ornamento. Tanto a força como a beleza do Messias estão na justiça e na fidelidade com que ele vai cumprir todas as expectativas fundadas nele, colocadas através dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todo esse quadro de atividade judicial do Messias certamente não significa que em seu reino não haveria opressores ou oprimidos, mas significa que ele vai intervir com juízo e justiça. Interessante que agora o profeta começa a apresentar uma paz que transcende a ideia humana. O mundo animal vai parar a violência. Não será diferente do mundo humano. O Novo Testamento nos mostra claramente que essa obra judicial será acompanhada pelo Messias no dia do juízo, que precederá a chegada plena e gloriosa do reino de Deus. Acompanha comigo o verso 6 em diante. Morará o lobo com o cordeiro, morará o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino, uma criança pequena, guiará esses animais aos nossos olhos ferozes. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão. O leão comerá palha como boi, brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. O que o profeta está dizendo agora é o reino milenar. O que o profeta está dizendo agora é escatológico, é o milênio. O que o profeta está apresentando é que a paz voltará a reinar na terra quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores assumir o governo mundial. E fruto desse governo, dirigido pelo Espírito de Deus, conduzido pela mais pura justiça, será um reino de paz e tranquilidade. Ou seja, outra vez um contraste marcante com os impérios mundiais, e principalmente o Império Mundial Assírio, que era baseado em injustiça, em tortura, em perseguição, e agora esse contraste trazendo a paz vai ser restabelecida. Veja que é uma promessa não para a primeira vinda do Messias,
mas uma promessa para o retorno do Messias no milênio, ao qual ele está dizendo: os animais selvagens se relacionarão pacificamente com os animais domésticos, os animais selvagens voltarão a comer vegetais e permitirão que uma pequena criança os guiem, as criancinhas, os recém-nascidos, até os que mamam, brincarão perto das cobras, das serpentes que outrora eram venenosas. Ou seja, a serena paz do paraíso, do jardim do Éden, será restaurada, será restabelecida no milênio, que será o reino do nosso Senhor. Ele vai estabelecer a paz, não só no reino animal, mas ele também estabelecerá a paz no reino humano. Ele estabelecerá a paz nessa terra. Um dia nós vamos ver isso novamente acontecendo, quando o Messias retornar, quando o Messias assumir o governo mundial. Claro, depois de uma terrível destruição da tribulação, da grande tribulação, virá um reino de paz e justiça, um reino onde durante 1000 anos o nosso Redentor governará com justiça e veremos a paz sendo estabelecida. Essa criança renovada, em que a maldição pronunciada lá no paraíso fez com que a terra, fez com que os animais se degenerassem, agora retirada, é mostrada uma cena agradabilíssima, ou seja, a paz volta a reinar na terra e será como no jardim do Éden, aonde as bestas feras se assentarão, comerão e brincarão, não só com as crianças, como também com os animais domésticos. Verso 9: não se fará mal e nem dano algum em todo o monte. Quando ele fala monte aqui, ele está falando monte Sião, no monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele está dizendo que entre os humanos a violência também vai ter fim, a injustiça também vai ter fim. Ninguém ferirá ou causará destruição. O local de habitação dessa raça pacífica de homem é chamada de montanha santa de Jeová, que é o Monte Sião. Isso não é literal, porque no Monte Sião não vai caber o mundo inteiro. Isso é apenas uma pequena demonstração de como o Senhor vai acomodar as pessoas, indicando num sentido espiritual que o Senhor habitará na terra, junto com a vinda desse menino, que agora volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vai governar com justiça. Verso 10: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. A promessa não foi da descendência de Judá, da linhagem de Judá, da raiz de Jessé? As nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Ou seja, a disseminação universal do verdadeiro conhecimento de Deus é a obra do Messias. A guisa do reflexo contribui para a sua glorificação. Ele, o vencedor invicto, é chamado de raiz de Jessé, no sentido de um rebento que cresce de uma árvore que foi cortada a raiz. Esse descendente da linhagem de Davi, da raiz de Jessé, em que ninguém prestou atenção na sua primeira vinda, será tão exaltado como uma bandeira levantada no mais alto monte. Atrairá a atenção de todas as nações e tornará um ponto de convergência para todos, porque tudo tornará a ser de nosso Senhor, do nosso Cristo. As nações se voltarão para Ele com interrogações, visto que Ele é retratado aqui como Rei, como Senhor, como justo juiz. Pode-se pensar antes de tudo que o que elas estão pedindo é o seu julgamento real, mediante o qual as nações conduzirão os seus negócios. E finalmente, a salvação que o Messias traz, ela é retratada de outra maneira, a saber, de uma figura da volta de Israel do exílio, da volta de Israel, do que ela foi espalhada entre as
nações, o acontecimento profetizado por Isaías. Volta ao versículo 11, 11 e 12. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. A visão de Isaías é muito ampla, é muito abrangente. A visão de Isaías agora, ele está relatando que no milênio, na era messiânica que virá, o Senhor, o Todo-Poderoso, estenderá a segunda vez a sua mão sobre a terra. Ele demonstrará o seu poder para remir e para libertar os israelitas que estavam vivendo em exílio. Eles são chamados dos remanescentes, que se separa das nações gentílicas. Eles voltarão como remanescente que sobreviveu ao julgamento, que escapou da opressão e da tribulação. O Senhor levantará um estandarte para as nações, isto é, ele dará um sinal às nações, pois elas mandarão de volta ao lar os israelitas espalhados por toda a terra. Assim, de todos os lados, ele vai trazer o seu povo para congregar, tanto homens como mulheres, a terra prometida, tanto homens como mulheres, a terra que ele escolheu, ao Israel de Deus, a nação, a Canaã, a prometida do Senhor. Verso 13: e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes, voarão sobre os ombros dos filisteus ao oriente, juntos despojarão os filhos do oriente, em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Ou seja, segue-se a bênção final em Canaã, em que a velha amizade entre os reinos irmãos terá desaparecido e vai se estabelecer a palavra do Deus Todo-Poderoso, o conhecimento e a verdade da palavra de Deus. Judá e Efraim vão unir as suas forças novamente, e eles agora resistirão a um inimigo comum e vão então eleger realmente qual é o adversário, qual é o inimigo. Será exposto o anticristo, será declarado o anticristo, aonde todo o povo de Deus se unirá para lutar pela justiça, pelo juízo e pelo reino de Deus que será estabelecido na terra. Para terminar, verso 15: e o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, moverá sua mão contra o rio e com a força do seu vento, e ferindo, dividindo-o-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Mais uma vez o profeta se volta para a volta dos dispersos. Se refere para o retorno do povo, especialmente aqueles que tinham sido espalhados pela Assíria e pelo Egito. Esse retorno é descrito como tendo sido acompanhado pela mesma espécie de milagres daqueles que haviam acontecido durante o êxodo, sob a direção de Moisés. O Senhor ferirá com maldição, e o golfo do mar do Egito será desfeito de forma que será seco. O Senhor vai secá-lo completamente. O seu amor por seu povo transforma-se em ira contra tudo que ameaçou a vida do povo escolhido de Deus durante o período da história. E assim então, o Senhor formará um novo caminho através do mar. Ele varre-o como um vento impetuoso, que é como um sopro ardente do Todo-Poderoso. E esse rio se divide em 7 correntes, quase que sem águas, que as pessoas podem até atravessar sem tirar as sandálias. Quanto ao cumprimento e à volta de alguns judeus do exílio babilônico,
Isso já foi uma obra gloriosa de Deus, mas em que nós vamos poder ver o cumprimento parcial dessa profecia e o cumprimento total no reino do milênio. Isso também se aplica à recuperação nacional que Judá, especialmente no período de Macabeus, experimentou durante certo tempo. Assim mesmo, é claro que, de forma alguma, tudo que foi profetizado aqui se cumpriu em sentido literal. Interessante que as próprias Escrituras nos mostram que a profecia já se cumpriu parcialmente, mas vai se cumprir num nível mais elevado. E é tão tremendo a congruência do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que o Novo Testamento nos mostra que as promessas feitas a Israel se aplicam também à igreja da nova dispensação. Nós somos o novo Israel, nós somos o Israel espiritual, o Israel de Deus, porque Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam para que a graça chegasse até nós. Nós fomos alcançados pela graça do Deus Todo-Poderoso, nós fomos enxertados na videira. Então aquilo que o Senhor prometeu a Israel, você pode tomar posse como promessa para a tua vida, porque o caos, a destruição, a perda não é o fim da história. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor a realizar na tua vida, Deus tem como transformar o caos numa vitória, a tristeza em alegria, a amargura em celebração, porque Ele é Deus de novos começos, Ele é Deus que tem poder de realizar coisas grandes, Ele é Deus que pode mudar a história, inclusive a sua. Não é outra entidade que toma o lugar de Israel. Israel, em essência, é representado na Bíblia como o povo de Deus. Essa essência continua até hoje, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. E até externamente, os laços entre a profecia e o seu cumprimento são conservados intactos de várias maneiras. O próprio Cristo traça a sua árvore genealógica a partir de Israel, e ele também pertence aos apóstolos, e dele também surgiu a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Assim, a promessa feita a Israel se cumpre no remanescente escolhido pela graça. Os cristãos gentios são enxertados na velha oliveira, mas isso não é uma incorporação em Israel como nação, como acontecia com os escravos ou os estrangeiros. Semelhantemente, de acordo com o Novo Testamento, o lado exterior da profecia encontrará o seu cumprimento no reino de glória, que também abrangerá todo novos céus e nova terra. Essa profecia também aponta para a salvação que a igreja recebeu em princípio, por ocasião da primeira vinda de Cristo, e receberá na sua perfeição no seu retorno. Ele está voltando para buscar um povo lavado, comprado e remido pelo seu próprio sangue. Essas profecias pronunciadas são a experiência da graça de Deus e a comunhão dos santos, das quais a vida cristã é um paralelo com a vida do povo de Deus na terra prometida. Semelhantemente, o exílio é refletido, a separação temporal da igreja de seu Deus, por causa dos pecados de cada um. Sobretudo, a unidade dos crentes em amor e o fato de eles colocarem de lado a inveja e os ciúmes pode ser visto, bem como a sua herança na terra e o fato de reinarem como reis. Todas essas realidades esplêndidas são previstas nessa profecia. Vamos concluir com o capítulo 12, que é curto, e é um cântico de louvor. Olha que coisa linda. Em meio a essa profecia, diante dessa profecia, o profeta agora registra: Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia:
dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Ele termina com um cântico de louvor, um cântico de adoração. Quando Israel experimentar as libertações dadas pelo seu Deus, como por ocasião do êxodo do Egito, os cânticos da juventude serão renovados. O povo cantará novamente como nos dias antigos. Essa profecia termina com 2 cânticos de louvor que todo remido entoará ao Senhor. E em ambos os cânticos se ouve o eco dos Salmos, se ouve o cântico de Moisés, registrado lá em Êxodo 15. Esse cântico é dirigido tanto a Judá como a Israel. O cântico de louvor que se segue agradece ao Senhor, porque depois de um período de ira e do furor de Deus, vem a abundância, a consolação e a esperança. Jeová é louvado como Deus em quem está toda salvação, de forma que não temos mais nada a temer se temos esse Deus como nosso Deus. Ele é a força não só de Israel, mas ele é a força da igreja, aquele que o torna ousado e destemido. O profeta se dirige aos remidos mais uma vez. Os poços da salvação são as fontes das bênçãos temporais e espirituais que o Deus da sua salvação abriu para eles, e dos quais tiram esse delicioso conteúdo. Flui dessa plenitude de alegria, quase que automaticamente, um cântico de ação de graças, que tem a forma de uma conclamação à alvorada para magnificar o nome do único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio, toda riqueza, o Criador dos céus e da terra. A oração de agradecimento e de súplica do povo é ao mesmo tempo um bom testemunho público da grandeza do nosso Deus. Que os seus atos feitos em favor de Israel sejam conhecidos entre as nações, de forma que essas possam juntar-se ao ato de honrá-lo, adorá-lo e bendizê-lo. O capítulo termina com um nome divino, tão querido de Isaías, e este é por si mesmo uma conclusão adequada para toda e qualquer profecia. Exulta, canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque na tua palavra podemos contemplar a tua grandeza. Podemos contemplar, ó Pai, que mesmo em meio à angústia, aflição, perdas, podemos ter esperança. Te agradecemos porque o Senhor enviou a nós a salvação. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos enxertou na figueira, o Senhor nos enxertou no teu plano. Nós te agradecemos, ó Pai, porque de um modo maravilhoso o Senhor nos amou e nos escolheu. E para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Soberano e eterno Deus, capacita-nos a cada dia a cumprir o teu chamado, a cumprir a tua missão, a realizar, ó Pai, a tua obra, a sermos aprovados por ti. Senhor, eis aqui cada vida, cada pessoa, e nós nos colocamos diante da tua presença, clamando, ó Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia, dá-nos direção, para que venhamos ser aprovados naquele grande dia. Toma, Senhor, a aflição de cada coração e estabelece a sua paz. Te agradecemos porque a tua promessa, Senhor, já nos revela e garante o fim de todas as coisas, muito melhor do que o processo.
guarda cada um, completa a tua obra e manifesta a tua glória no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa reler, colocar em prática e ser aprovado pelo Deus Todo-Poderoso.